Tema da nossa série, Cristo em nós. E o tema de hoje, esse aí, o que você vê. O que você vê. Bonitinha a criança, né? Uma gracinha. Você já se olhou no espelho hoje? Começar com a pergunta. Vamos lá. Espero que sim. Eu vim para cá hoje, dei uma olhada, né? Cortei meu cabelo para você, para pregar para você. Olha que beleza, hein? E eu estou aqui. Você se olhou no espelho hoje? Né? Pela manhã, assim. E aí? E aí? Gostou do que viu? É, né? Ô, pastor, gostei, mas podia ser melhor. É o meu caso. Dei uma olhada, falei, Senhor, né? O tempo vai passando, você que é uma pessoa mais madura, sabe do que eu estou falando, né? Tem sempre um ajuste para fazer, o negócio podia ser melhor. E a gente vai caminhando. Interessante, eu falei outro dia na live, a gente tem uma live às 10 horas, fica também um convite para você participar sempre. Novo dia, nova vida. Então a gente fica ali 1 hora, 40 minutos, 1 hora falando sobre o tema das mensagens e tem sido muito bom. Eu lembro que nessa semana retrasada eu falei sobre que às vezes é bom o cristão ter essa, principalmente você que é filho de Deus, ter esse bom hábito de olhar no espelho sem estar diante do espelho, sabe? Tipo assim, ter aquele encontro a sós com Deus e com você. De preferência, Deus junto, né? Para a gente conversar, a gente dar uma olhada para nós, mas sem olharmos para a nossa imagem, porque ela às vezes sempre vai distrair a gente, né? Tem um cabelinho a mais, um cabelinho a menos, um quilinho a mais, muitos a mais, ou alguns a menos. Alguns a menos ninguém reclama, né? Geralmente é bênção de Deus. Mas os a mais a gente sempre percebe. Eu me assusto às vezes de manhã. Falo, Senhor, não sou eu. Não é possível que isso sou eu. Mas eu já acordo de madrugada sempre, vou ao banheiro, falei, Senhor, o que é isso? Que a minha mulher não abra os olhos agora. Mas essa é algo da nossa vida muito normal, muito interessante quando a gente encara a nossa imagem, a gente olha, e ali, muito mais do que a imagem que você vê uma história, né? Você conhece a história do Marcos, do André, tem coisa ali, cada cabelinho branco ali, ou cada falta de cabelo, tem uma história naquela história ali, a gente conhece. E pouca gente conhece, às vezes, pouca gente conhece a sua história, mas você conhece muito bem. Eu queria, dentro desse contexto, te perguntar mais uma coisa. Você já ouviu falar do IBOP, já não falou? Ouviu? Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, acho que é isso, exatamente isso. IBOP. É uma instituição muito antiga, trabalha na área de pesquisa, na área de opinião pública, de veiculação, quantos programas são assistidos, quantos pontos eles fizeram, enfim, várias áreas, vários ramos nessa questão de estatística de opinião pública, né? Popularidade. E há um tempo atrás, eu me lembro quando eu comecei a ouvir sobre Ibope, o próprio nome Ibope já ficou contextualizado como uma aceitação, como estar agradando ou não, né? Tanto é que você já deve ter ouvido essa expressão assim, isso aí não dá Ibope, né? Não adianta fazer assim, você pode até gostar, mas não dá Ibope. Aí eu aproveito para fazer uma outra pergunta para você, em cima dessa questão aqui do Ibope. Como anda o seu Ibope para você mesmo? Como está a sua aceitação a respeito de você mesmo? Quando você olha para você, o que você vê, o que você pensa a seu respeito, qual a análise que você faz? Você gosta quando você se olha, quando você se analisa, quando você se vê, quando você observa a você de fora? Pode parecer uma coisa simples que eu estou perguntando, ou boba, ou muito abstrata, mas, na verdade, é um desafio tremendo, mesmo para a gente que é povo de Deus, a gente buscar esse equilíbrio de olharmos para nós de uma maneira saudável, equilibrada, vendo o que realmente deve ser visto, analisando o que deve ser analisado, e mais ainda, se tratando de povo de Deus, em cima daquilo que eu entendo, que Deus fala a meu respeito, que Deus pensa a meu respeito, aquilo que Ele tem e que Ele diz para mim. Qual seria a chave, então, para alcançar esse equilíbrio ao olharmos para nós mesmos, né? Para fazermos essa análise que a gente precisa tanto fazer no nosso dia a dia? Afinal, o que isso tem a ver com o nosso tema da nossa série? O tema da nossa série, Cristo em nós, e o tema de hoje, o que você vê. Queria abrir para você esse texto, 2 textos que a gente tem, que estão embasados aqui. Texto 1, a gente está aqui, eu vou ler aqui, que lá está meio pequenininho.
Está em Colossenses 1, 26 e 27, diz assim: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é o quê? Cristo em nós, a esperança da glória. Você pode passar aí para mim? Segundo texto, por favor. E diz assim, lá em Gálatas 2:20, diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Diga glória a Deus, amém? Quero voltar com você na parte B, diz assim: a vida, apóstolo Paulo falando, a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? Feche seus olhos, vamos orar, pedir a Deus que esteja presente aqui nesse momento. Senhor, obrigado. A gente te agradece tanto, Pai, quando chega diante da Tua presença e da Tua palavra, porque é um momento tão especial para nós, ó Deus. Um momento em que tantas coisas podem ser transformadas, mudadas na nossa vida. E nessa noite eu peço, Senhor Deus, esclarecimento do Teu Espírito Santo, a presença do Teu Espírito Santo, porque assim como em todas essas quintas-feiras que temos falado desse tema tão maravilhoso, Senhor, cada um que subiu aqui nesse lugar dependeu exclusivamente da Tua revelação, da ministração do Espírito Santo aos ouvidos de cada um, ao entendimento de cada um, porque é um tema rico, Senhor, rico demais. E a gente, como filho de Deus, a gente quer chegar a esse entendimento, o entendimento que transforma, que nos faz viver de maneira mais condizente com aquilo que habita em nós, essa preciosidade que é o Espírito Santo de Deus, Cristo em nós. Obrigado por esse momento, obrigado por essa alegria de estarmos aqui. Eu quero te agradecer e te dizer em nome de Jesus, ser presente para a glória do Teu nome. Você pode dizer amém? Afinal, gente, que assunto é esse que a gente está tratando nessas quintas-feiras? Cristo em nós. Eu estou fechando essa série e ao olhar todas as mensagens que eu vi, todas as quintas-feiras, eu reti coisas muito grandiosas, muito interessantes. Cada pastor que esteve aqui. E ao olhar para esse tema de hoje, o que eu posso trazer? Não eu, mas eu coloquei isso para o Espírito Santo. O que eu posso acrescentar nesse último momento que realmente seja algo que venha selar, acrescentar, somar aquilo que foi dito e aquilo que foi falado nesse lugar. Hoje eu queria me concentrar em algo muito importante. Tanta coisa boa eu ouvi nessas quintas-feiras com esse tema maravilhoso. Mas eu queria me concentrar em algo que eu entendi e percebi pela minha maneira de observar e de ouvir o que eu ouvi durante as quintas-feiras, que talvez seja a coisa mais importante. Não porque eu estou trazendo a coisa mais importante, porque na questão do povo de Deus entender aquilo que Deus quer passar através da sua palavra, isso é algo tão importante. Eu quero falar sobre revelação. O texto inicial diz o quê? Quando a gente leu, está passando, meu querido? Tá, né? Vamos ver. Aleluia. Está aqui? Não, nem não. O mistério que esteve oculto. O texto inicial, nesse texto inicial, a palavra de Deus nos mostra que Deus fez conhecer o mistério. E que mistério é esse? Cristo em nós. A própria palavra de Deus define que o Verbo se fez carne, morreu em nosso lugar e habita pelo Espírito Santo de Deus na minha e na sua vida. Deus fez conhecer. Ou seja, esse mistério, o que Ele fez em Cristo Jesus, é conhecido, meu e teu. Quantos aqui entregaram a vida ao Senhor Jesus? Levante sua mão aí, bem, com bastante autoridade. Isso é bom demais. Você conhece, você sabe que isso é verdade. Isso é um fato. Jesus morreu por mim, Ele era o Filho de Deus e Ele habita em mim. Hoje eu estou nele. Aleluia. Hoje eu estou nele. Isso é um fato, nada pode mudar isso na minha vida. Cristo habita em mim. Mas o que esse conhecimento tem feito e tem causado na minha vida? Eu conheço, é um fato, Jesus veio e morreu por mim, eu creio, eu só estou aqui porque eu creio nisso. Eu fui feito filho de Deus porque eu creio, mas o que de verdade isso tem acrescentado e mudado na minha vida? Senão, por que nós estaríamos aqui durante 4 quintas-feiras estudando sobre esse tema? Deus já fez conhecer, mas eu quero mais. Diga, eu quero mais.
eu quero entender mais, eu quero saber mais, eu quero provar mais, porque eu sei que tem mais coisa. Preciso entender mais desse mistério, que já foi revelado. Mas realmente muita coisa, para mim, pode ainda estar no mistério. E por que eu tenho dito isso? Eu acredito, queridos, que existe um caminho em todo o conhecimento sólido das coisas de Deus. Existe uma caminhada para a gente adquirir esse conhecimento. E quando eu falo sólido, eu falo um conhecimento maduro, firme, que faz diferença na nossa vida. Você está entendendo o que eu estou falando? Não é apenas que eu ouço dizer. Isso, pela palavra de Deus, eu posso entender que realmente existe um caminho. Você vai lá no Velho Testamento, antes de Jesus se manifestar, lá na Velha Aliança, antes até da Aliança, o que Jó fala, você conhece o livro de Jó, ele passa por toda aquela situação, e ao final do livro ele diz o que? Antes eu te conhecia, de ouvir falar, mas hoje meus olhos te veem. Hoje, durante aquele momento, Jó, ao passar por aquela situação, teve um conhecimento de Deus que ele ainda não tinha. Ou seja, ele caminhou naquele conhecimento de Deus. Conhecia até certo ponto. E aquele ponto que Jó conhecia, ele já tinha sido exaltado. Ele era um homem diferente dos homens da época, porque ele já conhecia. Mas ele foi adiante, ele conheceu mais. Com Jesus manifesto, nós podemos ver os discípulos, e o Bispo André pregou a respeito disso, né? Ao sair com Jesus num barco e serem atacados por uma tempestade, eles interpelam Jesus e perguntam: Senhor, não vai fazer nada? E eles se deparam com uma coisa tremenda, louca, apavorante. Jesus acalma o vento, repreende o vento, ou seja, aquele Jesus que os discípulos já estavam andando, conhecendo um pouco dele. Eles viram que ele tem que dar ordem para o vento. Que isso, gente? Ou seja, maturidade acontecendo, conhecimento aumentando. Eu conhecia um Jesus até aqui e passaram a conhecer outro. Jesus morre depois de Cristo. Paulo era conhecedor extremo das coisas de Deus. Conhecia muito, sabia muito mais do que muitos da época. Mas ele só se torna Saulo, ele só se torna Paulo, aquele que escreveu esse versículo, e que escreveu as cartas que doutrinam a nossa vida hoje, que dão base para a nossa vida hoje. Ele só se torna e só pôde escrever essas cartas porque um dia ele teve uma revelação de que Jesus era o Filho de Deus, o Messias que ele tanto conhecia e ouvia falar. A coisa só andou nesse ponto. Eu entendo que esse caminho é necessário. E quando eu falo desse caminho, eu queria discorrer um pouquinho sobre esse caminho com você. Esse é o caminho que eu estou falando com você. Primeira coisa, o primeiro passo desse caminho, que é um caminho de um conhecimento sólido a respeito das coisas de Deus na minha vida. O primeiro passo é ouvir a respeito. E ouvir a respeito é necessário o quê? Que alguém me fale, né? Quantos aqui se converteram por alguém que falou de Jesus para você? Alguém falou de Jesus para você, mas uma pessoa física assim, né? Você não ouviu falar, né? Alguém da sua casa, alguém vizinho? Muitos. Eu só entendi, só ouvi falar. Eu nasci em berço evangélico, como se pode dizer, mas eu só entendi e comecei a conhecer a Jesus porque meus pais me falaram a respeito. Mas esse conhecimento foi caminhando. Se eu pego, deixa eu dar um exemplo claro aqui, se eu pego o tema da nossa mensagem, boto uma faixa enorme lá no meio da Anateles, ali bem na frente da nossa fachada. Anateles, Cristo em nós. Vão passar pessoas ali, cristãos, que vão passar, legal, Cristo em nós, associação, já sei do que se trata, Cristo está em mim. Vão passar pessoas que são cristãos, mas o que será isso? Uma série, o nome da igreja, o novo nome da igreja? Não sei. Pessoas vão passar que nunca ouviram falar de Jesus e vão olhar para aquilo ali e falar assim: que é isso, cara? Cristo em nós. Cristo em nós não, neles, em mim não. Rapaz, a pessoa fala assim. Por quê? Conhecimento. Para que eu conheça alguma coisa, eu preciso ouvir a respeito. E é necessário ouvir a respeito alguém que fale. Mas existe um caminhar nesse conhecimento, que é o entendimento e revelação.
E é necessário alguém para explicar. Você lembra de Filipe, o eunuco, né? Uma história lá do livro de Atos, que o eunuco não entendia nada a respeito de nada na nova aliança, e Filipe vai falando com ele, vai caminhando com ele, e ao entender o que Filipe está falando, ele ficou tão maravilhado que falou assim: o que eu preciso fazer para ter esse Jesus comigo? E Filipe fala assim: você pode se batizar, você quer? Sim, eu quero, então vamos lá. Alguém para explicar entendimento e revelação. Mas nessa questão de entendimento e revelação, a coisa começa a ficar um pouco mais, não estreita, mas um pouco mais intencional. É necessário o meu interesse. É necessário que eu me interesse em saber disso. E eu me interesso quando eu me coloco à disposição, pronto para ouvir a palavra, pronto para buscar. Sabe como a gente tem fome, não sei, fome de Deus? Você ouve uma coisa, você fica extremamente tocado, mas você quer entender mais sobre aquilo e você vai atrás daquilo ali. É interessante eu tocar nesse assunto porque onde há o interesse, há a terceira parte, que é o Espírito Santo. É necessário o Espírito Santo para você ter entendimento e revelação? Sim. Mas uma coisa eu te digo, a parte do meio é muito mais importante. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo sempre está à nossa disposição para nos mostrar as coisas de Deus. Ele sempre está... Vou usar as palavras do pastor Gilson, não tenho o jeitinho dele, eu não sou tão novo como ele, mas eu vou falar assim: o Espírito Santo está doido, cara, para te mostrar essas coisas. Revelação. Por isso eu falo que a do meio é muito importante, é mais importante, porque o Espírito Santo está sempre afim, ele está sempre pronto. Quando essas portas se abrem, quando a Priscila, a Josine, Mariana, qualquer pessoa toca, o Espírito Santo está doido para falar com você, para ministrar o teu coração, para mudar a tua vida, mudar teu entendimento. Mas eu preciso ter interesse, eu preciso querer. E quando eu junto essas três coisas tão necessárias, o entendimento e a revelação, eu caminho. E chego nesse lugar que você já ouviu várias vezes a gente falar, que é metanoia, que é mudança da mente. Eu passo a pensar de forma diferente. Sabe por quê? É necessário que eu me renda àquilo que eu estou ouvindo e que eu coloque em prática na minha vida. É necessário que eu ouça, que eu me renda àquela verdade ministrada pelo Espírito Santo de Deus. E eu tenho certeza que para muitos, em muitos aspectos da tua vida, não sei se exatamente nesse aspecto do que a gente está tratando hoje, Cristo em nós, mas em algumas coisas da sua vida, você ouviu a voz do Espírito Santo clara. Talvez fosse uma voz que você falou: não estou entendendo exatamente isso, mas aquilo sela no teu coração. E quando você se rende e coloca aquilo em prática, fecha a conta. Aí vem aquilo que eu falei. Conhecimento sólido das coisas de Deus, das coisas que são do alto. Aí tem progresso na nossa vida. A gente cresce. A gente caminha. Essa semana eu conversava com os pastores aqui e a gente analisava por que existem pessoas e pessoas no reino de Deus. Por que existem pessoas que fluem tanto em alguma coisa e a gente pensa assim: da onde vem tamanha convicção? Eu não falo nem fé. Porque fé, acredito que a algum nível todos têm no povo de Deus, mas essa fé convicta, prática, que a pessoa tem convicção daquilo e segue sem medo, fruto de que um dia ela buscou, ela quis essa revelação, o Espírito Santo falou ao coração dela, ela se rendeu e aplicou na sua vida, e isso faz transformar a nossa vida, amém? E o que tem a ver isso com essa noite que a gente vai seguindo aqui? Tudo que o inferno quer, queridos, tudo que o inimigo quer é que você não tenha revelação das coisas lá do alto, das coisas de Deus. A palavra de Deus diz que as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Eu preciso entender isso. O pastor Hélio fala assim: rapaz, dependendo da coisa que você ouve aqui desse púlpito, arranca a cabeça fora, tira o cérebro e pede a Deus para te revelar, porque você vai precisar. A própria palavra diz: são loucura para aqueles que se perdem, mas para nós que somos filhos de Deus, é manifestação do poder de Deus na nossa vida.
Por isso a gente diz que não é fácil olhar para nós mesmos, lembra lá no começo? E olhar esse equilíbrio. O que a gente vê quando a gente olha para nós mesmos? O que a gente observa? Por isso que é tão difícil sermos pessoas realmente resolvidas, não importa a situação que nós estejamos passando. É difícil. Por quê? Porque o inferno quer que você não tenha a revelação exata daquilo que Deus tem para você. Uma delas é que a obra consumada na cruz do Calvário. Olha o que eu vou te falar. Uma das coisas que o inferno luta na tua vida, para você não ter a noção, que a obra consumada da cruz do Calvário, nela, Deus não fez um remendo na sua vida. Deus não fez uma meia sola na sua vida. Deus não deu um jeitinho, Deus não abriu uma portinha para você escapar pela tangente do inferno. Não. Além de tirar você dessa condenação da morte eterna, que é a separação de Deus, Ele fez simplesmente, tudo que eu preciso para viver está na cruz do Calvário. O pastor Wander falou aqui, ele exagerou com a gente. Ele abriu tudo que ele tinha. E o inferno não quer que você entenda isso. Eu fiz a pergunta, estou dando aula na Avance, um privilégio tremendo. Eu fiz uma pergunta para o pessoal lá. Você que é aluno aqui vai lembrar. Eu perguntei: a cruz de Cristo, a obra dele, ela atinge uma área da sua vida, ou ela tem a intenção de atingir todas as áreas da sua vida? Essa foi uma pergunta de trabalho. E foi de propósito. Essa pergunta eu faço para você: será que a cruz do Calvário, aquilo que Deus fez em Jesus, é para uma área da sua vida ou para todas as áreas da sua vida? Tudo. Quando eu não tenho entendimento e a revelação do que Cristo fez por mim, corro o risco de viver nos extremos da alma, onde eu sou afetado por circunstâncias e sentimentos. Que extremo da alma é esse, pastor? Eu estou sendo bem didático, tá, gente? Bem assim, mania de quem dá aula na EBD, mas eu acredito que a coisa mais importante do mundo, mais do que você ouvir uma performance maravilhosa de um pregador, é você sair daqui com algo bem sólido para você aplicar na tua vida. Amém? Então vamos lá. Quais são esses extremos da alma que eu corro o risco de viver quando eu não tenho uma revelação firme, consistente, daquilo que realmente Deus fez e daquilo que eu sou nele? Vamos lá. Um é eu demais, é quando eu está lá em cima. Vou falar daqui a pouquinho. E o outro é quando eu está de menos. Quando eu está demais, quando o que eu penso, o que eu sei e o que eu controlo está em alta na minha vida. Está entendendo aí? Diga amém. Cristo está em nós. Quantos aqui tem Cristo? Cristo está em você. Eu não estou falando disso. Mas quando esse conhecimento é pequeno, eu corro o risco de estar sempre nos extremos. E é nesses extremos que o inferno quer atuar na nossa vida, deixar a nossa vida parada, muito abaixo daquilo que Deus planejou para a gente. E quando eu estou lá em cima, eu sou muito naquilo que eu penso. Você lembra que eu te falei? Como é necessário para ter metanoia, que eu me renda àquilo que a palavra de Deus diz a meu respeito? Eu posso pensar um monte de coisa. Eu penso, eu tenho cabeça, eu tenho cérebro, mas eu sei o que Deus fala algumas coisas a meu respeito. Eu preciso crer nisso. Senão eu vou sempre estar o quê? Tomando a frente dele. O que dá para mim aqui na Bíblia é secundário. O que eu penso a meu respeito é maior. Está em cima quando o que eu sei, o que eu aprendi. E aí entra um pouco da questão de religião. Pode ser tanta coisa eu posso tocar nesse. Eu sempre aprendi assim, pastor. Eu sempre soube assim, eu sempre entendi dessa forma. E você nunca se rende a uma verdade de conversar com o Espírito Santo, se deixar vencer pela palavra de Deus e ser modificado por ela. Entender que a verdade realmente que deve prevalecer na sua vida é que Ele diz para mim. Mas o que eu sei está lá no alto. E o que eu controlo? Coisinha difícil deixar controle nas mãos de Deus. Não sei, não vou perguntar se você é controlador, mas sabe aquele que quero ter tudo meu, está na minha mão. O pastor Fagali fala: rapaz, é difícil, porque Deus nos chama a um estilo de vida. O estilo de vida de Jesus é meio assim, ó. Quem tem medo de altura aí?
né? E vai mais. Eu vou sair daqui. Não é uma boa ideia. Mas quantas e quantas vezes é exatamente isso? Confia. Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo nas águas. Vem, Pedro. E ele foi. Um foi, os outros olharam. Quantas e quantas vezes, quando eu estou lá em cima, Deus cansa de falar com a gente. Cansa, entre aspas, que Ele não se cansa, mas Ele fala incansavelmente para a gente. Vem, vai, faz, cede, entrega. Mas está na minha mão. E o eu está lá em cima, está alto. Quando o eu está demais, eu confio demais na força do meu braço. Eu sei do que eu posso fazer, eu sei onde eu posso chegar. Portanto, essa área, tudo meu, tudo na vida do crente é sagrado. Não, é sagrado não, essa área não, essa área eu tomo conta. Deus não pode entrar aqui. Não, essa área é minha. Eu controlo, eu confio na força do meu braço, eu confio no que eu estou planejando, eu confio naquilo que eu estou pensando. Quando o eu está demais, eu me prendo muito ao que é terreno, ao que é passageiro. Você observa que o convite de Deus é sempre para a gente olhar para o que é eterno, não é? Isso também envolve confiança, isso também envolve dependência. Mas eu teimo. Quando eu estou lá no alto, quando eu estou nesse extremo, eu teimo em olhar para as coisas daqui. O que eu vou ter? Como eu vou ter? Até onde eu vou ter? Quando vai acontecer? Como vai ser? Quem vai cuidar? O pastor Gilson falou isso aqui. Veja como a palavra de Deus vai recordando a nossa mente. Ele falou assim, mas se eu morrer, quem vai cuidar da minha filha, do meu filho, da minha filha e da minha esposa? E ele ouviu claramente de Deus falando com ele o quê? Você acha que você cuida melhor delas do que eu? Não é? Porque a gente está vendo aqui. Quando o eu está lá em cima, a gente tem essa tendência, chama-se materialismo. A gente não consegue tirar o pé dessa terra. A gente não consegue se arriscar um pouquinho, a gente não consegue caminhar um pouquinho, só pensando no que é eterno. Não, a gente está sempre... O melhor da minha força, o melhor do meu pensamento, o melhor do meu investimento, o melhor do meu dinheiro, é tudo para cá. Essa vez eu dei uma ilustração também pregando aqui, e não vou pedir isso agora por causa da pandemia, mas eu pedi para você tocar em alguma coisa. Toca nessa cadeira, né? Eu lembro, todo mundo tocou, toca na sua carteira, toca em alguma coisa. E eu me recordo de falei o seguinte, você nunca vai poder levar nada disso que você pode tocar para o céu. Nada vai com você. Nada daqui você vai levar. Mas aí eu mandei você tocar, eu lembro naquele dia, eu mandei você, toca do seu irmão. Ele sobe com você. O seu vizinho pode subir com você. O seu parente pode subir, mas as coisas que você pode tocar não vão subir. E quando eu estou nesse extremo, quando a revelação daquilo que Deus fez na minha vida está bem pequena, baixa, está bem humana, eu tenho muita dificuldade. Eu estou sempre oscilando nesses extremos. E quando eu estou de menos, é quando eu não tenho direito, eu não posso, quando não é para mim. E vê como o inferno quer que você não tenha a revelação das coisas de Deus na sua vida, a revelação certa, segura, madura, firme, consistente, daquilo que Deus falou. Porque Ele te coloca num desses extremos e aí é muito difícil você se olhar da forma correta. Eu não tenho direito, eu não posso, não é para mim. É aquela síndrome, eu não acredito naquilo que eu posso, em Cristo Jesus. Daquilo para o qual Ele me chamou, eu nunca vou dar o próximo passo, porque eu me olho de uma forma que eu não deveria me olhar. Totalmente contrário àquilo que Jesus falou ao meu respeito, aquilo que a palavra dele diz ao meu respeito. Esse extremo do eu menos, eu me sinto fraco, eu me vejo fraco. Não se esqueça dessa faixinha branca, tá? Estou falando para nós, povo de Deus. Cristo está em você? Diga bem. Mas às vezes ele está assim, desse tamanhinho assim. Ele está, eu vou morar com ele na glória, diga aleluia, eu sei que vou. Estou lá, vou te encontrar lá. Mas aqui, eu vivo nesse extremo. Eu sinto fraco, eu me vejo fraco. Nesse extremo, eu sou o culpado. Eu não consigo. E às vezes eu não consigo porque eu me sinto culpado.
E isso vira um círculo, porque ao olhar para a minha vida eu vejo que eu não estou conseguindo, e eu invento que eu sou culpado, e eu não consigo entender que Deus fala que não há mais sobre mim condenação nenhuma. Não há mais condenação, é o que a palavra de Deus diz para nós. Mas eu me sinto culpado, porque eu estou no extremo, e no extremo, o extremo da alma, eu sou sujeito ao que eu sinto, as circunstâncias, elas falam muito mais alto. Elas estão sempre falando muito alto na minha vida. Deus fez o melhor para nós. Aleluia. Eu entro no texto de Paulo, que ele diz o seguinte, é o segundo texto que eu quero dar com você. Paulo diz o seguinte: a vida que agora, parte B, a vida que agora vivo na carne. Em algumas versões diz, vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ele começa o texto dizendo que Cristo vive nele. Agora não mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. É interessante quando eu olho com essa visão correta, esse entendimento correto daquilo que Deus tem para a minha vida, quando isso vai crescendo, quando eu busco, quando eu quero alcançar, quando eu vou ao encontro de Deus, falo, Senhor, tem mais, fala para mim, repete comigo aí, tem mais para mim. Quando eu entendo isso e vou em busca dessa revelação consistente, que muda a minha vida, isso transforma, isso gera metanoia, Cristo em nós começa a crescer dentro de nós. Paulo diz, e eu fiz questão de ressaltar esse versículo, a vida que eu vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Pastor, esse texto eu pensei que você ia falar o seguinte, ia sair tudo. Ia sair ou mais, ia sair ou menos. Não, Paulo nos dá um entendimento maduro a respeito do que é Cristo em nós, quando ele fala a vida que eu vivo nessa carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Quando ele se refere à vida que vive na carne, é porque ele sabe que ele ainda passa por situações difíceis, privações, dificuldades, investidas do inferno, dores, perdas, porque somos apenas humanos, estamos aqui nessa terra, mas Cristo em nós nos capacita. Ao nos depararmos com tudo que existe, contrário à nossa natureza, que tende a nos tentar afastar dele, o Cristo em nós é muito maior. A revelação do que é Cristo em nós supera toda e qualquer dor na nossa vida. É por isso que Paulo fala que ele aprendeu a viver em toda e qualquer situação, porque os olhos deles não estavam naquilo. Ele entendeu exatamente o que significava Cristo em nós. Por isso a gente vive, muitas das vezes, com conhecimento. O mistério que estava oculto, Cristo em nós, a esperança da glória, não é mais oculto, eu sei, eu conheço. Cristo vive em mim. Mas a real grandeza disso, eu preciso buscar de Deus. O que isso afeta na minha vida? Para onde isso me leva? O que isso me torna? E quanto mais eu entendo isso, quanto mais eu busco de Deus revelação a respeito do que significa isso, quando eu olho para as coisas da minha vida, para os meus extremos da minha vida, e busco revelação, Senhor, tu tens mais para mim, Ele vai me acrescentando conhecimento, revelação, e isso vai crescendo, isso vai se tornando algo vivo dentro de mim. E quando eu olho para a minha vida, quantas e quantas vezes eu volto ao quadro anterior, o Cristo em nós, que é a coisa mais maravilhosa que a humanidade pôde receber de Deus. Deus se dividiu para a gente, querido. Ele tirou parte dele e mandou para cá, para que nós pudéssemos viver nele, e que esse Jesus que foi crucificado nos levasse para junto dele em comunhão de novo, e nele nós tivéssemos um destino maravilhoso. Tem coisa melhor? Eu não posso olhar para isso e dizer, Senhor, é só isso, é só um conhecimento, Cristo em nós, esperança da glória. Não, tem muito mais para mim. Tem suprimento para todas as áreas da minha vida. Tem paz interior e equilíbrio para você que precisa de equilíbrio. Tem emoções controladas. Tem cura, você diz amém aí?
Tem cura. Doença tem no mundo um monte, mas nele tem cura para todas elas, eu creio. Mas eu só vou entender isso quando essa revelação começar a encher o meu coração e empurrar para longe esses extremos da alma que vão deixar de ser extremos. Porque a plenitude maior na minha vida é de que eu entendo que Cristo em mim supre todas as áreas da minha vida. Qual o clamor dessa noite, fechando essa série que eu quero trazer com você? Busque, leia, pergunte, ore. Quando eu falo ore, não é se jogar no chão, é fazer o que você quiser fazer, mas fale com sinceridade. Deus, Cristo em mim, eu quero entender o que é isso. Eu não vou levar essa vida sendo colocado nos extremos de lá para cá, como o vento batendo. Não, Deus não tem isso para mim. Deus tem revelação consistente de que nele eu tenho suprimento para todas as coisas. Essa noite, encerrando a nossa série, eu queria convidar você a te desafiar. Busque. A palavra de Deus diz o quê? Invoca-me e te responderei. E te anunciar. Anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. O recado claro dessa noite que eu quero deixar para você: o mistério não está mais oculto. Cristo está em nós. Mas tem muito mais para a gente. Tem muito mais coisa aí. Tem muito mais vida aí. Tem muito mais cura. Tem muito mais alegria. Tem muito mais condição de falar. Tem muito amor para você derramar nos teus irmãos, nos teus vizinhos. Tem luz. Tem coisa para resplandecer o seu rosto. Mas que as pessoas olhem para você e dizem: meu Deus, o que esse cara tem? Cristo em nós, esperança na glória. Entendimento sólido do que é verdade. Um dia o mistério foi revelado. Jesus veio tomar o nosso lugar. E a partir daí algo fantástico aconteceu. Quando Deus olha para nós, Ele vê a perfeição de Jesus. Eu queria te convidar. Que tal a gente olhar do mesmo jeito? Você pode. Ele te convida. Ele, quando te vê, Marcos, Elisângela, Mário, Ele não vê vocês, Ele vê Jesus. Aleluia. Porque Ele tomou o nosso lugar. Ele se condenou no nosso lugar e nos levou como preço dele, comprados nele. E nos chama de menina dos seus olhos, povo santo, raça eleita, povo de propriedade exclusiva. Ele, quando nos olha, Ele vê Jesus. E aí a pergunta que fica nessa noite é lá do início, lá do neném: quando você olha para você, o que você vê? E o convite dessa noite, em nome de Jesus, faça como Deus. Ao olhar para você, pintar aquele extremo lá de baixo, tem alguma coisinha? Pode acontecer. Mas quando eu olho para mim no espelho, eu vejo Jesus. Posso estar no mais alto lá, de boa, emprego novo, passei no concurso, tudo para esquecer que existe o Deus que me deu tudo isso. Mas quando eu olhar para mim, bem sucedido, feliz, eu vou olhar para mim e vou falar assim: eu vejo Jesus em você, cara. Sem espelho, olha para você e veja Jesus. Você aceita esse desafio hoje, nessa noite? Corre atrás disso, meu irmão. Corre atrás disso. Lembre-se que lá na revelação, eu preciso de alguém para me explicar. Você tem tido explicações de todo lugar. Você tem como buscar explicações em todo lugar. Você precisa querer. Você precisa do Espírito Santo de Deus. E eu tenho certeza que se você fizer assim, a revelação vai vir. Amém? Eu quero orar por você. A gente vai cantar um louvor. Convidar você a ficar de pé. E daqui a pouquinho eu quero orar por você. Amém? Para selar esse desafio hoje na tua vida e na minha.